Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sentiram minha falta? É claro que não, mas aqui estamos nós, um pouquinho para encher o seu saquinho, para atrapalhar e para jogar aquele balde de água fria na sua emoção, no seu otimismo e para trazer essa bela segunda-feira cinzenta para a nossa realidade. Beleza? Então, acompanhe aí, tome esse lindo tapa na sua cara e responda a nossa perguntinha, né? Que está aí no nome do nosso vídeo. E se você tiver mais do que 10 neurônios funcionando, você sabe que, obviamente, a resposta é não. A pandemia não acabou, nós estamos caminhando para o pior cenário possível, não é momento para retomar as atividades econômicas. Os nossos hospitais estão lotados, estamos abrindo covas atrás de covas para entulhar nossos mortos que não estão sendo registrados e estamos aí sem governo, ou pior, né, com um gorila, ou até um gorila faria melhor do que isso, né, porque o gorila tende a cuidar dos seus próximos, mas a gente não tem governo, a gente está relegado à própria sorte, sem apoio nenhum, não acabou a pandemia, estamos ferrados. Um aplauso a todos aqueles que elegeram essa criatura desgraçada para tomar conta das nossas vidas. Esse é o vídeo de hoje, não esqueça de curtir, compartilhe com seus amiguinhos, comenta aí embaixo, me xinga, faz o que você quiser, dê mais sugestões para vídeos. Você sabe que não acabou a pandemia, o Brasil está se reabrindo, estamos ferrados. Sobe o crédito, um beijo do Mago. Tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Gente, as coisas não podiam ser tão simples assim. Apesar da gente, eu ser professor de história, apesar da gente falar da história e vocês me conhecerem como historiador, hoje a gente vai falar sobre matemática. Sim, a gente sempre precisa abordar um pouquinho as outras ciências para entender a merda em que a gente está se metendo, tá? A gente já afundou os pés, já está batendo nas pernas e aparentemente vai lotar a nossa vida. Por que a gente tem que falar de matemática? Para a gente saber onde a gente está se metendo nesse negócio, tá? Existem algumas estimativas importantes que a gente precisa entender para a gente olhar o nosso cenário, ver que esse cenário não é real e entender os possíveis panoramas, entender os possíveis cenários que a gente está tendo e que a gente vai ter, beleza? Vamos pegar dois casos aqui que são importantes para a gente, tá? Vou colocar aqui para vocês, né, a minha fonte, né, que é a universidade lá do St. James, né, que está fazendo esse estudo e que inclusive excluiu o Brasil na semana passada. Então eu ia fazer esse vídeo aqui, fiquei sem fonte, voltou, daí estava desatualizado, agora voltou aqui bonitinho o negócio, né? Por que o Brasil foi excluído, né, desse levantamento global sobre os dados da Covid-19? Porque o Brasil mentiu, omitiu, escondeu os seus números. Olha que beleza, né? Então, num primeiro momento, os números sobre a Covid do Brasil eram fechados todo final de tarde, né? Acabou aí o horário de serviço, o Ministério da Saúde publicava os números de infectados, de mortes, de recuperados da Covid-19. E esses números iam para os jornais à noite. Qual foi a ideia do governo? Olha como esse governo é inteligentíssimo. Para que os números não fossem para o Jornal Nacional, eles decidiram atrasar a publicação. O Ministério da Saúde, então, estava atrasando a publicação dos números da Covid-19 para depois do horário do Jornal Nacional. Então, lá pelas 10 horas da noite, eles publicavam os números. E aí começou a ter o plantão da Globo só para publicar os números da Covid. Resposta do governo: atrasa mais ainda.
Então o governo passou a publicar esses números na meia-noite. Quem que vai ver número da doença meia-noite, né? E aí, na manhã seguinte, estava todo mundo lá malhando o governo, descendo o pau no governo, justíssimo por esconder esses números. Consequência disso, o governo decidiu não atualizar mais os números acumulados da Covid-19. Então ele ia publicar só o atualizado daquele dia. A gente já está cego. Ah, beleza, nesse dia aqui morreram X pessoas. Inclusive saiu um número bastante esquisito ali, né, no primeiro dia de divulgação do levantamento diário, né? Sumiram 800 pessoas, sumiram 800 corpos ali, né? Mortos, já era, né? Coisa que a ditadura militar fez muito bem aqui no Brasil, né? Sumir com corpos, sumir com mortos sob a sua responsabilidade. Esse é outro assunto. Vamos voltar para cá. Então, os dados brasileiros, por não estarem sendo atualizados e por não estarem com uma certa fidelidade, o Brasil foi excluído desse levantamento mundial. O Brasil deixou de listar ali, deixou de aparecer o Brasil, né? Teve uma repercussão extremamente negativa e aí o Brasil voltou então a publicar os seus dados acumulados e o Brasil voltou a figurar aqui nessa página maravilhosa, linda, aqui, cheia de dados importantes para a gente saber o que fazer. Por que os dados são importantes? Porque sem os dados a gente vai estar cego no meio do combate, a gente vai estar cego no meio do tiroteio. Se a gente não souber quanto de pessoa está sendo infectado, se a gente não souber onde estão morrendo, onde que a gente deve investir, não tem o que fazer. Curiosidade, né? Sabe que governo que maqueia os dados? Sabe que governo que esconde os dados da Covid-19? Venezuela, Coreia do Norte, né? Então, se a gente decidiu votar no Bolsonaro para que o Brasil não virasse uma Venezuela, parabéns! A gente está mais um passo na direção de ser uma Venezuela. Que coisa maravilhosa, né, gente? Olha que caminho estupendo que estamos seguindo. Mas tudo bem, vamos falar de matemática. Vamos olhar aqui esses números lindos que nós temos. Estamos aqui na página, então, desse sistema, né, para o combate ao Covid-19 aqui da Universidade John Hopkins, né? Eu falo tudo sempre errado, erro o nome das coisas, mas tudo bem, né? Aqui da Universidade John Hopkins. O Brasil está aqui, né? Voltou a figurar, estamos aqui em segundo lugar, bacana. E não é algo positivo esse segundo lugar, né? Mas o que é importante a gente ter aqui, né? O que a gente vai olhar? Nós temos aqui, então, total confirmado de quase 8 milhões de pessoas infectadas no mundo. Bacana? Tá aqui abrindo o nosso mapa. O Brasil está aqui, então, responsável por, teoricamente, um pouco mais de 10% dos infectados são brasileiros. O que é importante a gente olhar aqui? Que números que são importantes para a gente olhar? Esse número aqui, ó, da Espanha, é importante a gente olhar, tá? Porque na Espanha morreram aqui pouco mais de 27 mil pessoas. Isso aqui, por que esse número é importante? Porque eles fizeram um estudo lá na Espanha e eles viram que esse número de mortes aqui, essas 27 mil pessoas que morreram, de apenas 6% da sua população. Então, desses 27 mil pessoas mortas aqui, a gente tem de infectados confirmados, testados, né, coisa que a Espanha faz e nós não, de ali 243 mil pessoas, 244 mil pessoas então que foram contaminadas, morreram 27 mil pessoas. Então, um pouco mais de 1% da população espanhola, beleza? Outro número importante aqui pra gente é esse aqui, ó, de Nova York, beleza? Então, Nova York tem aqui cerca de 30 mil pessoas mortas, beleza? E aí algum
interesseiro, algum desavisado, algum babaca que perdeu o seu espírito, vendeu pro demônio, alguma coisa assim, pode falar, pô, só a cidade de Nova York, 30 mil mortos, e o Brasil inteiro, 40 mil mortos, a gente não tá tão ruim assim. A gente não pode olhar para os números tão friamente, beleza? Calma. São pessoas. 30 mil pessoas é um Pacaembu lotado. Quando a gente vê lá o jogo do Corinthians, acha lindo, né, o jogo do Santos no Pacaembu, e a gente vê lá o estádio cheio, aquela coisa maravilhosa, a gente, nossa, olha que linda a torcida enchendo. É tudo aquilo lá de pessoas que morreram. 40 mil pessoas no Brasil é um estádio do Corinthians cheio. Então calma, não é simples assim o negócio para a gente falar de números, tá? E o que é esse negócio aqui também, esse número de 30 mil pessoas aqui em Nova York, tá? Fizeram também um estudo lá em Nova York e viram que apenas 4% da sua população tinha sido contaminada. E os Estados Unidos está testando massivamente. Tem testes para comprovar que pouco mais de 4% da sua população foi contaminada, e esses pouco mais de 4% resultou em 30 mil mortes. Quais são os possíveis cenários do Brasil? Beleza? Primeiro cenário é que a gente tem essas 867 mil pessoas aqui contaminadas e 43 mil mortos. Então, um cenário possível é que a taxa de letalidade no Brasil é maior do que dos outros países. Por algum motivo, aqui no Brasil as pessoas morrem mais de Covid do que nos outros países. Então, um cenário é a gente, obedecendo esses números, achar que a doença gostou mais do brasileiro, que o brasileiro morre mais à toa do que nos outros países. O que é descartável, né? A gente não pode pensar nisso. Então, uma coisa que nós temos, né, é olhando para esses números aqui achar que eles estão certos. Não tá. Outra coisa que nós podemos fazer é recalcular esses números. Então, o segundo cenário é pensar que esses números estão errados. E a gente pode achar que ou esse número de mortes está errada, ou esse número de pessoas contaminadas é que está errado. E o Brasil não testa. Então a gente não tem como saber qual número está errado. A minha aposta é que ambos os números estão errados. Agora vamos saber por quê. Já que a gente sabe que os números brasileiros não são confiáveis, né, que foi o primeiro cenário, a gente precisa ter algum tipo de padrão para a gente levar a sério. Um padrão que a gente sabe mundialmente é que o número de mortes do Covid é abaixo de 1%, tá? E se a gente pega aqui e divide o número de mortes do Brasil pelo número de casos do Brasil, a gente tem mais de 4%, então não está batendo esse número. O que a gente pode fazer então? Vamos ver quanto seria hoje a quantidade de contaminados no Brasil que estão sofrendo em casa, que estão sofrendo nos hospitais, ou até mesmo algumas pessoas que são assintomáticas, de acordo com o número de mortes. Se a gente pegar aqui então o número de mortes no Brasil e calcular ele com base nesse 1%, que é o número de mortes que são realmente acometidos assim, a gente teria, na verdade, no Brasil, um total de contaminados que ultrapassa 4 milhões de pessoas. Então, apesar da gente ter ali colocado que 867 mil pessoas foram contaminadas pela Covid-19, esse número, na verdade, ultrapassaria 4 milhões de pessoas, tá? É óbvio que nos outros países o número também deve ser muito maior, porque não dá para testar 100% da população, a não ser que você tenha um local extremamente controlado. Foi o que eles tentaram fazer ali na Coreia do Sul, né? Então, por exemplo, se você pegar o número dos Estados Unidos, é óbvio que o número dos Estados Unidos é maior do que 2 milhões de pessoas, mas a gente consegue confiar muito mais nos dados dos Estados Unidos por conta da quantidade de testes que eles fizeram do que
nos 867 mil pessoas aqui no Brasil que carece muito de teste. Então, talvez eu chego aqui a colocar, né, que enquanto os governantes estão mandando a gente para morrer, estão reabrindo o comércio, né, estão pensando em abrir academia, abrir restaurantes, isso é de uma irresponsabilidade tremenda, porque a gente tem aqui esse número no Brasil que não dá para confiar nos nossos testes, não dá para confiar nos nossos números. O terceiro cenário bastante grave aqui, né, que a gente não pode confiar nos nossos números, são pessoas que estão morrendo e não estão entrando na lista da morte da Covid, tá? Tem muita gente que está morrendo, mas por falta de teste, ela está entrando como síndrome respiratória aguda grave. E a gente vê, ó, que esse número aumentou muito referente ao ano passado. Então a gente teve um aumento de 1000%, de 648% na região aqui de Minas Gerais, né? Aumento de 552% no Nordeste, beleza? Então a gente tem, ó, só aqui em Minas Gerais, ó, que eles citam o número, né? Um aumento a mais de 1.250 pessoas que morreram de síndrome respiratória aguda grave e que provavelmente é Covid e que não foi registrado, beleza? Então, 1000% aqui é muita gente que morreu e que está fora dos números oficiais. Qual deve ser o cenário real que a gente tem? Tá? Não deve ter chegado lá aos 4 milhões de pessoas contaminadas, porque o número de mortos no Brasil não é só 40 mil, tá? Da mesma forma que é irreal os números oficiais. Se vocês querem ter uma ideia do que deve estar realmente acontecendo no Brasil, esse aqui é o perfil do Átila Yamarino, que é o especialista. Então ele sugere aqui um número que chega a ser de 90% das subnotificações e coloca todo esse estudo em cima da quantidade de mortes que seria causado aí pela síndrome respiratória aguda grave, né? Então ele traz todos os dados, vem colocar nas capitais a quantidade de pessoas que foram de mortes que são da síndrome respiratória, que deve ser de Covid, então é muita gente morrendo e que não está indo para essa lista. E quando a gente, aqui, né, a subnotificação deve ser de 12%, segundo o Átila Yamarino, tá? Então o perfil dele aqui tem muitos dados e que mostra pra gente uma realidade que deve ser a realidade que a gente tem. Gente, é ridículo, tá? A sociedade brasileira não está pronta, o governo incentiva as pessoas a irem para a rua, um governo extremamente irresponsável, né? Um governo que não dá condições para que as pessoas fiquem em casa. Então a gente tem notícias de muita gente que precisaria estar recebendo esses R$600, autônomos, desempregados, e que não conseguem ter acesso a esse dinheiro, enquanto militares receberam esse dinheiro, enquanto o velho da van recebeu esse dinheiro. Então o governo quer que as pessoas morram. O governo não dá condições para que as pessoas fiquem em casa e o governo mente em seus números para tentar acalmar a população e colocar a população na rua. O Estado não tem condição de receber mais gente, já tem vários hospitais lotados, as cidades estão se abrindo e parece que está tudo encaminhando para um grande abatedouro. Beleza, gente? Então, respondendo a pergunta lá do título, não acabou a doença, não acabou a pandemia. Fica em casa, porque ainda tem muita coisa para acontecer. A diferença que existe ter um governo responsável. Enquanto o Brasil está pensando em reabrir, enquanto nós nem chegamos no pico, a Argentina acabou de prorrogar por mais 3 semanas a sua própria quarentena. E é fácil, é só comparar a quantidade de mortos do Brasil e da Argentina. O presidente fala, é só olhar, só fazer o cálculo por milhão de habitantes. A Argentina está cuidando da sua população.
enquanto o presidente brasileiro parece estar fazendo o papel dele, que ele mesmo se colocou, falou que o que ele sabe fazer mesmo é matar. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. E parece que ele está colocando em prática o plano dele antes dele ser presidente, que era matar uns 30 mil aqui no Brasil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Parece que ele está se apropriando da doença para matar brasileiros, que é o que ele sabe fazer. Galerinha, se possível, fique em casa. Não é hora de ir para a loja, ir para o shopping, ir para a academia. Tem muita coisa ainda para acontecer. O pior tá por vir. E eu recomendo muito que vocês sigam o canal do Átila Yamarino, o Twitter dele, assistam os vídeos dele, que é um tapa na cara, que devia ser na cara do nosso excrementíssimo senhor presidente. Um beijo do Magro. Tchau.